começando aqui nosso Mesa Quadrada. Primeiro Mesa Quadrada. Primeiro Mesa Quadrada, a primeira live. Isso daqui vai se tornar não, já é um programa semanal. Então, pode deixar aí reservado aí, toda segunda-feira, 9h30, você vai ter um encontro com a gente do Humanas na Veia. E sempre com um convidado especial, hoje aqui com o Diego Sucesso. Já ele vai dar uma boa noite para vocês. Eu queria primeiro que vocês escutassem aqui o nosso boa noite do mestre Elvis. Boa noite a todos vocês, professor Elvis João, do Grupo Humanas na Veia. Estamos aqui para contribuir com um tema extremamente relevante, dando um olhar histórico, filosófico, geográfico e poder analisar contexto no nível mundial e no nosso nível regional sobre esse tema que é a água, que é um tema fabuloso. Para quem pensa que água não é um tema interessante, né? Água é fundamental, água é vida. Água é vida. Água é vida. A filosofia nasceu com a água. Tales disse pela primeira vez que estudar água inaugurou a filosofia. Mas água não é só água, na verdade, né? A água é um tema pertinente, até porque no seu sucesso. Este ano teve o Fórum Mundial de Água no Brasil. Foi a primeira vez que foi na América do Sul. E quando a gente estava pegando e estava discutindo qual é que seria o tema de abertura, a gente chegou água, petróleo no século XXI, porque essa questão do petróleo? A questão da valorização econômica, a questão também do uso como fonte de energia, e infelizmente a questão também como pivô de alguns conflitos a nível mundial. E para a gente poder pegar e começar esse primeiro momento, essa primeira mesa quadrada do Humanas na Veia, a gente está começando com o pé direito, a gente já está começando com sucesso. Sucesso. O nosso convidado aqui, mais do que especial, professor Diego Sucesso. Gratidão. Tá? Meu contemporâneo lá na Universidade Federal do Maranhão, que aceitou de muito bom grado estar se fazendo presente aqui nesse momento. Professor Diego, dê aí um alô para a galera lá do Cursuão, um alô também para a galera que segue o Insta Humanas na Veia, se apresente aí. Boa noite, a mesa. Boa noite, professor. Boa noite, a Mesa Quadrada. A mesa quadrada. Programa que veio para marcar e consolidar uma geração de alunos, geração de professores que de fato vem combinar em bons resultados na nossa cidade. E é com muito carinho, de fato, aceito esse convite. E me sinto lisonjeado por ser um dos elementos, um dos pilares dessa mesa quadrada. São os 4 elementos. Né? São os 4 elementos, né? Mas hoje a gente se... Terra, água, e fogo. E hoje, pioneiramente, nós estamos falando de um assunto muito importante, que vem sendo veiculado com grande força nas mídias e nos meios de comunicação, que é o tema água. Né? A água que de fato até está permitindo que essa transmissão ocorra, que esse encontro ocorra, uma vez que no Brasil ela é a água, nossa matriz energética. Mais de 60% da energia elétrica gerada no Brasil é gerada através de usina hidrelétrica, inclusive está chegando até nós, né? Através da usina de Tucuruí. E o Brasil, energia, alimentação, nosso PIB, nossa produção agrícola, a equidade, a igualdade social, várias dessas políticas públicas, vários desses acontecimentos são delineados pelo efeito água. O Brasil é um elemento dentro dessa geografia mundial que ele se torna muito especial nas discussões sobre a água, tendo em vista sua reserva de água doce. Água doce, né, professor? Água doce. água consumida. Isso, a água é indicadores de potabilidade, águas para o consumo humano. Porque a gente sabe que a maior parte da água é reservada numa condição que não é propícia naturalmente. No entanto, os meios tecnológicos têm viabilizado esse procedimento de potabilizar. Por isso mesmo que a questão da água era muito recorrente. Porque essa condição do Brasil de 12%, que culmina no encontro de teor mundial, e a questão mundial, inclusive, de tendência à escassez associada às sazonalidades climáticas, associada a uma industrialização que se globalizou com muita força, de maneira muito pulsante. Mesmo os países pobres, elas têm culminado, e a eclosão hoje é o quê? Entendo que a gente colocou água, petróleo do século XXI. Uma alusão muito importante, né? Porque água e petróleo, dois elementos que regeram, né, que determinaram a influência sobre sociedade. Sociedades marcadas por quê? Industrialização, que é um segmento dos setores da economia, setor secundário,
mas que depende, também o primário depende da água, que delineia uma sociedade. Hoje o mundo, ele se faz muito, não vou dizer refém, mas ele vive muito em volta dos recursos hídricos. Por isso o nosso tema da gestão dos recursos hídricos ser muito importante ser discutido no Brasil e em âmbito mundial. O Brasil, ele protagoniza por ter uma legislação em vigor, apesar de jovem, 97, é uma legislação jovem, mas que tem uma amplitude mundial pelo respeito, mas que falta ainda uma aplicabilidade mais efetiva. Essa aplicabilidade, ela poderia culminar em melhor uso dos nossos recursos hídricos. Muitas pessoas chamam o Brasil de país continente, outros já gostam de chamar o Brasil de Brasil, a maior bacia hidrográfica. Por quê? Porque de norte a sul, que é a seção de norte a sul, de leste a oeste, nós somos cortados por vários rios. Um fato recente que eu vou poder dizer a expressão grave, que assolou a nossa economia mundial, foi a questão da uma crise no meio de transporte, não foi? Isso secou de alta dos preços, desabastecimento, isso modificou um grupo que estava um pouco esquecido, que são os rodoviários, trouxe atenção para as rodovias, mas também denuncia outros problemas. Por que não a água? Por que não os rios? Esse meio para escoar a nossa produção. Escoar a produção não apenas para levar até um porto, como está construída essa estrutura logística do país, histórica, né? Parece que ainda está enraizada. O eixo sul-sudeste, você produzia porto, exportação. Modelo nordeste, modelo agricultura e exportação. Não lembro as plataformas asiáticas que começam a dissipar. Se pega os rios europeus, são mais curtos, menos volumosos, alguns até congelam no ano, mas a população está desabastecida. A população está sem energia. E a África, e o Oriente Médio. Lá na África, nós temos, por exemplo, praticamente uma enorme quantidade de rios que facilitam a ocupação do território, mas que em regiões, por exemplo, da África, que tem Planalto, não consegue gerar energia no desenvolvimento. A gente agradece aí os nossos seguidores, né? Que já prestigiam a nossa audiência. Eu já estava dando uma olhada aqui, já tem gente falando aqui do cabelo de André. Cabelo lindo de massagem, né? Boa noite aqui para todo mundo, boa noite a galera que já está entrando aí na live, tudo. A gente está de olho aqui na galera. Vamos avisando aí os outros também para a gente poder pegar e fazer essa discussão aqui extremamente pertinente, lembrando que essa discussão sobre a água, ela vai para cima da questão do meio ambiente, que a questão ambiental é um dos conteúdos que encabeça o tema recorrente do Enem, dentro da prova de ciências humanas, e também já dá ali o link para a proposta de redação. A gente vai passar aqui muito pela questão dos conflitos da água, como é que isso pode, de repente, já ter aparecido em prova, como é que pode aparecer esse ano, colocando o Brasil dentro desse centro. O Sucesso pegou e colocou a questão da água. A gente tem que lembrar sempre, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, pela questão da água. Você vai lá, a questão do início da agricultura, foi justamente na margem de importantes rios, não é isso? Isso. O professor Elvis vai destacar também um pouquinho da questão de alguns conflitos que já começaram a eclodir pela posse da água. E aí vem, né, André, a questão dos direitos e deveres. Água é o quê? Água seria o quê? Um direito, um dever, ou é um direito e um dever? E se é um dever de quem é essa responsabilidade, né? Lembrando mais uma vez que nosso encontro aqui no Brasil, 2018, o Encontro Mundial sobre as Águas, é um tema recorrente, é uma data fechada este ano, nada melhor do que uma questão de prova sobre isso. Justamente. Daí a importância de a gente discutir esse tema. E aí, convide aí seus colegas, manda aí o WhatsApp para todo mundo, a galera entrar aí no Instagram para pegar, recolher. Por exemplo, o seu Sucesso acabou de falar uma coisa importante. É uma falácia você dizer que o Brasil ou que o mundo tem escassez de água, tem escassez de água potável. Não é isso, professor? E esse encontro veio a calhar dentro dessas discussões cada vez mais eminentes e que são latentes, porque existem regiões do mundo que vivem estresse, estresse hídrico. Existem regiões que vivem o déficit hídrico. Existem regiões que tendem à desertificação, existem regiões que tendem à salinização. Professor Sucesso, o senhor vai adjetivar a água só negativamente?
Lógico. Porque quando a gente fala de crise da água, ela culmina na classificação epidemiológica de várias situações em relação ao uso desse recurso hídrico. O Brasil, por exemplo, nós temos uma região muito importante, que é a região do Aquífero Guarani. O Brasil tem esse reservatório que transcende os limites fronteiriços do nosso país e que, por essa razão, não nos cabe apenas, professor, a gestão sobre ele. É algo, mesmo, é algo semelhante ao que é a Amazônia. Tem uma classificação, senhores, que fala a Amazônia local ou a Amazônia internacional. Curiosamente, o Rio Amazonas, nessa competição aí, Rio Amazonas. Eu não quero ganhar essa competição. Eu quero ganhar a competição, não é distinção do maior. Eu quero ganhar a competição como brasileiro, do uso racional, do beneficiamento das comunidades ribeirinhas, da não aceitação dos planos de contingência a todo momento de construções de hidrelétricas a revelia na região amazônica, que é uma área muito rica, muito biodiversa, pouco povoada, pouco desenvolvida e que acaba às vezes gerando mais conflitos. O aquífero Guarani, na região do Brasil, mais ao sul, ele tem uma peculiaridade porque esse reservatório, que está abaixo da superfície, porque o professor André, 12% da água superficial. Já estou falando de uma outra entidade hídrica do Brasil, que é água abaixo da superfície. Água subterrânea. E está falando só do Guarani, não falou ainda do alto do chão. E tem uma relativa preservação porque ele está abaixo de uma camada, de um extrato rochoso, magmático, que o protege, que o blinda, mas que não vai fazer isso a todo momento, porque esse extrato rochoso magmático, esse professor exímio de geografia, das rochas magmáticas, vou dar aqui um exemplo de uma rocha magmática, do nosso amigo de São Luís. Essas rochas, quando vocês vão tomar uma água de coco aí na litorânea, vocês veem aquela escadinha lá na passarela, ou quando vocês vão a Espigão, vocês já foram no Cais de Ribamar, elas vêm do Roxo de Rosário, essas rochas altamente resistentes, as rochas originais, elas estão ali, abaixo do assoalho dessa região do Brasil e protegem. Uma denúncia. O DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, ele nos informa. Reportagem, não tão agores, no Fantástico, falava sobre o quê? Do uso das águas do aquífero Guarani em clubes termais de São Paulo. Isso foi até tema de uma reportagem há uns 2, 3 anos, mostrando justamente isso, fazendo a denúncia sobre isso. Que poços que a Petrobras teria aberto, procurando petróleo lá na década de 70. Foram abandonados. Mais uma vez, água e petróleo. Água e petróleo. Eles foram abandonados e começaram a ser utilizados, lógico, de maneira incorreta por alguns parques aquáticos. E aí começou a discussão. Quem é que teria ou não direito sobre isso? Não é? Foi achado no subsolo, quem é que tem o direito de exploração sobre essa água do subsolo? Só mandando aqui beijos e abraços para todo mundo que está entrando aqui, certo? Beijo, Geisa, estou mandando um beijo aqui para ela aqui. Amor, Geisa, ó. Minha esposa, meu amor, estou trabalhando, estou aqui na fé, tá? Tá todo mundo aqui, ó. Certifica minha presença também. Sucesso também tá aqui. Todo mundo ok, certo? Ninguém foi para farra na segunda-feira, certo? Então, um beijo, um abraço muito forte para a galera que já está entrando, já está se fazendo presente aí no... E vamos convocar mais a galera, vamos convocar mais gente. A gente trabalha também muito com conceitos do Uma das Aveias. Sim. Você falou sobre estresse. Estresse hídrico. Você poderia... É um bom tema, é um bom conceito, é um bom termo. O que seria esse estresse hídrico? Estresse hídrico e déficit hídrico. Isso. Antes que eu entre nesse ensejo, eu vou fazer uma abordagem preliminar. Dentro dos preceitos da ANA e das ENIAs, o que é a ANA? É a Agência Nacional de Água, Perfeito. Criada, ainda muito recente, em 97, com a Lei das Águas, em 2000, a ANA surge. Ela trata sobre disponibilidade de água. Disponibilidade de água. Qual é o termo disponibilidade? Aquilo que está disponível, que está ocioso, que está escasso. Pronto. Disponibilidade de água, para ser avaliada, ela tem 3 parâmetros. A qualidade da água, a quantidade da água e a temporalidade da água. A quantidade é o volume de água precipitado. Quantas vezes a nossa imprensa veio com aquela notícia, professor? O que choveu
no mês vigente foi maior do que o mesmo período no ano anterior. É aquela análise lá do pluviograma. É, do pluviograma. Então é uma questão quantitativa que até serve de subsídio para as práticas econômicas, para os programas sociais, eles vão se apropriar. Só que chuva, atualmente, não é algo tão previsível. Não é tão previsível. O que está acontecendo? Quando eu falo déficit hídrico, eu me remeto, vamos lá na história, balança comercial desfavorável. É quando você mais importa do que mais exporta. O que seria o importar? O que é o exportar? Né? Vender para apurar mais e ser favorável, superavitário? Então hoje, o Brasil ele protagoniza algumas regiões suas, principalmente pelo semiárido, que é no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, que onde tem até o Velho Chico, o Rio da Integração, onde mais há perda de água do que armazenamento. Quando eu mais gasto do que eu apuro, professor? Lucro ou prejuízo? Prejuízo. Logo, déficit. Então, déficit remete ao conceito de saída. Na geomorfologia, com o nosso Antônio José Teixeira Guerra, com os outros grandes filósofos, Cristofoletti falava assim, é o chamado input e output, as entradas e saídas de um sistema. Nessa análise geossistêmica, a gente tem, por exemplo, um pouco na geografia, que os períodos chuvosos, olha o perigo da gestão hídrica no Brasil, nos períodos chuvosos, a água que choveu, que precipitação é cair. Só cai do céu chuva, não. Chove, neva e graniza. Chove, neva e graniza. As condições atmosféricas do Brasil o predispõem naturalmente a uma condição de pluviosidade. Tanto é que em outros momentos a pluviosidade intensa até tem outros problemas com deslizamento de terra, problema com a defesa civil. E aí a região Nordeste passa por isso, com déficit hídrico. E esse déficit hídrico culmina em problemas de ordem econômica, ambiental, social. Aí, professor, fica muito fácil, eu, gestor hídrico, saber quais são as faces da gestão que eu tenho atacado. A ordem ambiental. Meu Deus, já falaram até em implodir o planalto da o quê? Da Borborema, porque ele atrapalhava uma chuva barra vento, e do outro lado até engraçado, onde bate, barra vento. Quando passa, não tem umidade, só tá vento. Bem claro, não tem umidade, só tá vento. Uma depressão, as cactáceas, as xerófilas, é uma hostilidade do meio. Sim, é uma hostilidade do meio. Mas ao mesmo tempo que é uma hostilidade do meio, você tem hoje o Brasil que protagoniza, junto da Embrapa, dos melhores sistemas de irrigação do mundo. Você tem agricultura... Dentro do sertão nordestino, do Vale de São Francisco... De uma área, tecnicamente não, porque tecnicamente é de processo, uma área ambientalmente, um parâmetro natural, ambientalmente inabilitada para a produção agrícola, é uma área que mais permite. E na região, quanto ao estresse hídrico, nós temos um consumo que o que remete ao estresse? Tensão, né? Aquele clima. É quando, por exemplo, você pega uma região de São Paulo, quando o consumo, aí tem a vertente humana. Humana mesmo, né? Quando o consumo humano. Humanas na veia. Humanas na veia. Mas o consumo ele não é só humano. O consumo humano está ficando secundarizado. Tu tem o consumo da agricultura, da indústria, dos processos. São pesados, que a Ana chama, sabe de que, senhores? Lá numa redação, você pode colocar aqui, isso é legal. Múltiplos usuários. Tanto é que numa gestão que a Ana concebe, qual é que ela concebe? Eu penso numa gestão democrática, descentralizada e participativa. A participação não é só a comunidade que faz parte de um processo onde está sendo represado uma água que vai dar alento a quando tiver a escassez da água. A participação da comunidade civil, do grupo empresariado, do pescador, do ribeirinho e daqueles outros que são afetados. Você tem uma população que está montante, e expressão ajusante. São significados etimológicos, geográficos muito importantes. Quem está montante está mais próximo da nascente. E quem está ajusante está mais próximo à foz. Por exemplo, eu estou aqui, senhores, olhando para vocês, fazem parte da nossa live especial, a live número 1. A live número quê? Número 1. Número 1. Com sucesso, né? Com sucesso. Mais uma vez, gratidão. Já começando com sucesso. Com sucesso. O sucesso é você. O sucesso é você. É você. O que acontece?
vocês estão numa posição acima seria um nível altimétrico, que eu vou chamar vocês de nascente. E nós seríamos a foz desse rio. Onde vocês estão, meus queridos seguidores? É o ponto mais alto de um rio, onde ele nasce, onde ele tem maior velocidade, onde ele erode. Até chegar aqui, antes dessa base, esse assoalho, onde a foz, onde deflagra, todos esses sedimentos, é o chamado jusante. Hoje, muitos conflitos, a má gestão da água, dá às vezes porque a montante está no estado, a jusante está em outro. Sim, ainda bem que está no mesmo estado. E quando está em outro país? Posso tocar no ponto, professor? Por favor. Turquia, Síria e Iraque. Em 2009, nós tivemos uma diminuição da quantidade de água dos rios Tigre e Eufrates. O que o Iraque acusou a Síria e a Turquia? Eles estavam usando excessivamente a água que nasce, o Tigre e Eufrates nasce na Turquia, a montante. Obrigado, professor. Gratidão. E quando ele desce na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, quase todo é o Iraque, o que o Iraque acusa a Turquia? De um excesso de uso dessa água. Os turcos disseram não. Pelo contrário, a água que está chegando aos países abaixo, que é a Síria e o Iraque, está dentro da regulamentação internacional. Né? E aí a gente vem uma pergunta, será que no futuro teríamos ali um conflito armado por água entre Turquia, Síria e Iraque? É um ponto de interrogação. Com certeza. Eu queria até adiantar uma pergunta à frente, porque tem outras áreas de conflito. Por exemplo, conhecidas, nós sabemos que em 1967 nós tivemos a Guerra de 6 Dias. Sim. O professor Rodrigo aqui domina muito bem esse tema. Olha aí. Geopolítica. A foz do Rio Jordão fica ali nas colinas de Golã. E foi por água também a questão da Guerra de 6 Dias. Nós sabemos também que ali o rio Nilo, ele é disputado pelo Egito, pela Etiópia, pelo Sudão. Presa da Suana. Isso. Perfeito. E o Egito quer porque quer essa água, aquela velha, o Egito é uma dádiva do Nilo, ele se acha o dono absoluto das águas do Rio Nilo. O rio Okavango, ele é disputado por Botsuana, Namíbia, Angola. E aí vem a pergunta, ampliando ainda mais, professor, será que isso pode trazer no futuro um neoimperialismo por água? Espetacular a intervenção, professor. Muito obrigado. O tema da nossa discussão aqui, dessa mesa quadrada, né, que já está tendo várias diagonais aí, várias discussões aqui, eu acho que na verdade essa figura está transcendendo aí, né, porque ela vai começar a ter várias interfaces e de fato, vamos ver aqui, água, petróleo do século XXI. Essa região por si só, ela já é chamada de barril de pólvora. Isso. Barril volta a remeter a petróleo. Pólvora volta a ecologia, questão, conflito. Então seria agora poço de pólvora? Poço de pólvora? Ou um aquífero. Um aquífero de pólvora. Não é verdade? É um termo novo, né? Não, mas junto com esse neoimperialismo, que nós sabemos que as áreas melhores dotadas de recursos naturais serão elas, sim, alvo dessa especulação econômica, essa especulação hídrica, dessa prospecção de explorar. O Brasil, ele tem uma região chamada, inclusive, professor, que a gente tem vestígios de Segunda Guerra Mundial, que era monitorada, chamada de Amazônia Azul. A Amazônia Azul, gostei, né? A Amazônia Azul, por que, professor? A Amazônia não é verde? Sim. Então coloque a Amazônia Azul entre aspas, porque ela faz uma figura, né, conotativa, mas remete ao grande paraíso natural que são as nossas fronteiras com o Oceano Atlântico. 7.000 quilômetros de fronteira. 7.000 quilômetros. E dentro dessa região de fronteira, além da água que meu estimado professor falou que pode ser motivo de conflito, nós temos um recurso frondoso para a nossa economia, que é o recurso do pré-sal. Peraí, então chegamos agora. Então assim, é o petróleo e a água. Então o Brasil, nessa geopolítica, ele é sim alvo de uma dinâmica de discussão, mas a gente tem que entrar num mérito de fato, de trazer isso internamente para o país, porque estão muito preocupados as fronteiras amazônicas, estão entrando milhares de venezuelanos. Não é o que é evidente hoje? Ok. A FARC, quem é a FARC, meus filhos? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A ONU chamou o Brasil, porque a FARC, pelos rios amazônicos, só para vocês, colocaram o Brasil na rota do tráfico mundial de drogas. Tudo por quê? Não proteção de fronteiras. E tráfico via hídrica, sim. Submarinos artesanais, com 2 tripulantes.
um armado e outro que conduz embarcação. Isso lembra livremente. É peculiar. Um fato geopolítico, professor, que não é tão vaidade para a gente se orgulhar disso. O Acre não era nosso. Você vai ao mapa de geografia, o Acre, você consegue colocar uma régua, ele ficou bem certinho. Então, gigante, pela própria natureza. Agora o colosso, a colossal economia brasileira, essa impavidez. O Brasil, quando conquista o Acre da Bolívia, promete para a Bolívia o quê? Olha a importância do recurso hídrico, olha a questão onde isso vai eclodir. Promete a Bolívia pagar 25 milhões de libras esterlinas, moeda mais forte à época, e também promete construir a ferrovia Madeira e Moré. Por quê? Por quê, meus filhos? Olha a importância da gestão de recursos hídricos. Vou parar bem aqui e vou trazer algo. Sempre a geografia, ela trabalha com escalas. Um fato que ocorre no local, ele às vezes tem interferências globais, nem se tem essa dimensão. Local e global. Nós temos agora a criação no nosso estado da ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. E vai ser escoado pelo Canal do Panamá, vai para a América do Norte, vai para a Europa. Então, Porto de Santos, nos aguarde. Políticas públicas, é o Maranhão de fato que vai fazer esse Brasil enveredar para um novo crescimento nesse pós-crise. O Brasil fez isso com a Bolívia por quê? Sob a necessidade boliviana de escoar a produção. A Bolívia é um país da América do Sul que não tem saída nem do Oceano Pacífico e muito menos do Oceano Atlântico, que está mais longe. O que acontece? Ficamos com o Acre. O Acre é um estado o quê? Brasileiro. Brasileiro. Faz parte da configuração territorial brasileira. E a Bolívia? A Bolívia depois, como devolutiva, fez o quê? A estatização das unidades da Petrobras no seu território. Do governo de Evo, o quê? Morales. Eu não vou dizer, eu vou até falar, que cidade que se paga. Uma questão que envolveu água, combinou numa questão que envolveu petróleo. É sim, professor, você está perfeito. Só colocação, petróleo, que o gasoduto é sim. O Brasil tem essa talvez fosse só água, mas o Brasil tem água e tem o petróleo, né? E na Amazônia sabemos, hein? Vamos destacar, mais um destaque, é uma área sedimentar, é uma área onde há uma grande reserva de fósseis, combustíveis fósseis, que pode ser explorado com uma prospecção mais futura, porque nossa decomposição não foi feita com a contento, o petróleo. Mas aí, no Brasil vai se fazer na Amazônia, tem grandes rios de planície. O que a Friboi fez? Desmatou a floresta para criar gado extensivo? Vai se desmatar a Amazônia para explorar o petróleo? Não, porque vai ter um gasto ainda muito grande nesse momento, que é a questão do refino. Essas questões são muito, vamos dizer assim, latentes à geopolítica brasileira e devemos engendrar uma discussão séria, séria, responsável, porque a responsabilidade sobre os recursos do Brasil ficou claro que não compete só ao Brasil, é verdade? Assim como o petróleo, ele pode permitir que o Brasil se alavanque como economia, o petróleo também pode combinar que nosso país seja fatiado. Vários movimentos políticos no Brasil que requerem divisão de estados, muitos deles querem divisão, não é para dizer que uma parte é pobre e outra é rica, não. A pobreza e a riqueza eles associam também ao recurso natural que existe naquela região. Porque a riqueza natural que existe sendo o rio é um elemento que pode potencializar uma gestão que seja com mais recursos, uma sociedade qualificada. Já que eu falar dessa gestão, existe um termo chamado tigres de papel. Esse termo ele foi criado para dizer que o Brasil ele faz muita zoada e não faz nada. A seleção. A seleção brasileira, né? Tá, o Brasil faz muita zoada, né? O Brasil é muito zoadento, ele diz que faz aquilo, mas pouca coisa se vê. O que é que o Brasil tem feito dentro desse processo de gestão hídrica, efetivamente? Por exemplo, a OCDE divulgou um relatório de 2015 e diz que o Brasil tem feito pouco. Certo. Já que nós temos 12% de toda a água que é considerada consumível do mundo inteiro, é nosso, tá? Então eu queria que tu falasse para os nossos seguidores aí, acho que é importante essa intervenção. Sim. Como é que o Brasil está tratando esse processo de gestão hídrica? Mais uma vez, a gente tem que deixar claro que o termo gestão ele é um termo que engloba um circuito de parâmetros, de interfaces, que a gente só, quando fala de gestão, a gente vai se remeter assim, uma questão
que é meramente e exclusiva e cabe só ao setor público, né? No Brasil, a gente tem esse documento, ele testemunha, sim, falhas no nosso processo hídrico. E não apenas porque tem as maiores reservas, mas já temos algumas evidências que também vão contra essa informação. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né, que há um tempo a gente já trouxe à tona aqui, sobre a sua criação e importância, ela tem hoje espalhadas pelo território brasileiro, ainda não é o suficiente. Mas é melhor do que eu dizer que não existe nada. Que são o acúmulo de dados que são fornecidos de maneira digital, tal como vocês contemplam, senhores, todos os dias, a previsão do tempo, segundo o INPE, Instituto Nacional Espacial. É como se fosse a NASA no Brasil, ou a NASA nos Estados Unidos, é o INPE no Brasil. E essas estações hidrometeorológicas, elas estão agora subsidiando. Ok, humanos da veia? Subsidiando. Quando eu falo subsídio, eu lembro de um apoio, de um suporte, né? Onde o governo está se apropriando desses dados e executando. Não posso dizer ainda com excelência. Mas eu posso dizer com um pouco mais de esmero a questão dos recursos hídricos no Brasil. Esses dados trazem pluviosidade. Esses dados trazem, eu quero que vocês anotem isso aí, meu pré-vestibulando, meu aluno, eu quero que você anote. Você é número 1, você tem que ter essa informação. Informação crítica e prioritária. São as salas de crise. Quando você visitar a homepage, primeiro acesso no site da ANA, você vai encontrar lá várias salas de crise. E o que são as salas de crise? Quando, por exemplo, no Japão vai ocorrer um abalo sísmico, que é algo que as antigas civilizações retêm engraçadas imagens dos livros didáticos, mostravam dragões, cercados por vários sapos, com a boca aberta, e esses dragões seguravam bolas de cobre, né, bronze. E aí, quando isso no alto lá da espiritualidade, das cordilheiras asiáticas, olha a metodologia. E seguimos o norte, sul, leste, oeste, depois as demais posições de orientação, para onde caísse é de onde vira o valsismo. Curiosamente, coincidiu em alguns casos, mas não é. Nós envolvemos, nós temos escalas, ritmo, mercado. E esse procedimento o Brasil tem adotado para a questão dos rios e para a questão da pluviosidade. Eu calculo a vazão dos rios. Se eu calculasse efetivamente, aí eu posso consensuar com esses dados. Se eu calculasse de maneira já mais prévia essa informação e com mais eficiência, será que os prejuízos, professor Elvis, causados pelo rompimento da barragem de Mariana, seriam os mesmos? Não seriam os mesmos. Não é verdade? Verdade. Porque a barragem está associada ao quê? Ao uso de recursos hídricos, é uma estrutura de engenharia que é interessante. Só um detalhe, viu, meus alunos? Só um detalhe para vocês. Hoje, quem está chegando aí, a nossa discussão é sobre a água, recursos hídricos. Tema muito importante, nosso tema geral é água para o século XXI. E o nosso convidado, o Diego Sucesso. Diego Sucesso. Gratidão mais uma vez. Só para a gente ter uma ideia nessa continuidade sobre Mariana, hoje nós temos aí prejuízo. Quais são as ordens? Social, ambiental e o econômico. próprio desastre de Mariana, quando a gente fala. Social, ambiental e econômico. Ó, vamos pegar aqui, já que os meninos estão falando aqui, André, os meninos aqui amaram tua pergunta, colocação perfeita, elogiaram também teu cabelo. Claro, sempre. Isso é lógico, como também elogiaram demais aqui a resposta do nosso mestre Diego Sucesso. Sucesso é sucesso. Sucesso é você, o sucesso é você. E aí a gente vai pegar carona nessa questão aí de Mariana. A gente vamos pegar aqui. Quando você teve a questão do incidente de Mariana, tragédia de Mariana. Tragédia, mas é uma tragédia. Você vem a questão ambiental, você vem a questão social e você vem a questão econômica das áreas de agricultura que tinham nas margens do Rio Doce, você vem a questão do turismo que tinha na área da Jusante, da Foz do Rio Doce. E parece que esse assunto ele pegou e foi deixado ali de lado. Secundarizado, deixado de lado. E aí a gente vem para uma outra colocação. O Brasil, 12% da água doce disponível no planeta, água superficial na bacia amazônica, água subterrânea no aquífero Guarani e no aquífero Alter do Chão. E será que ter tanta água deixa o Brasil deitado sempre em berço esplêndido, né? Que a gente só pega e vai se preocupar quando tem, vai ter uma escassez, já como teve em 2014,
2015 na questão do reservatório da Cantareira. Inclusive, essa semana foi divulgado que o reservatório da Cantareira já está de novo 40% abaixo do seu potencial. E se fizer na época o uso do chamado volume... O do volume morto. Volume morto. Que já não é bom, né? Que já não é bom. E aí, quando você teve essa questão no Brasil, teve a questão do racionamento. A população pegou e ficou temerosa, então começou a cumprir essa questão do racionamento. Esse racionamento no Brasil não ocorre na mesma proporção que ocorre em outros países. No próprio continente africano, você tem cidades onde você tem direito, uma casa tem direito a 50 litros de água por dia. 50 litros de água por dia não é sequer nenhum banho. Tanto que tem a campanha do banho em 90 segundos. Não banhe mais do que 90 segundos. Esse dado, 50 litros dia, parabéns, é um dado ONU. 50? É um dado ONU. Isso é dado Humanas na Vez, é dado ONU. Dado sucesso. Dado sucesso. Entendeu? E quando pega e passa desses 50 litros, a água começa a ser cobrada e não é cobrada uma taxa a mais dentro da casa. A pessoa pega, aparece aí o cara volta mesmo no tempo. O cara vai com o seu balde, vai ali com o seu balde, vai até o local onde ele vai botar a água, como se fosse num chafariz administrado pela iniciativa privada, e vai pagar pelaquela água que está comprando. Professor, no 8º encontro internacional, o 8º fórum sobre a água, onde, professor? Brasil, a Semana da Água. De 18 a 23, foi 18 a 23 de O março. bastão foi passado agora para Senegal, país africano. Senegal. Olha Isso, como é que está a conexão, a convergência do conteúdo. E aí pega e vai chegar na pergunta então, Gil. O Brasil, nesse mito de abundância hídrica, deixa realmente o Brasil, deixa a população brasileira deitada em berço esplêndido, no sentido de todas as vezes que eu abrir a torneira, vai cair água. Pronto. Isso ajuda ou atrapalha? E aí? Atrapalha. É contigo, vai lá. Atrapalha, Silvio. Porque essa concepção de... Sempre vamos ter. Sempre vamos ter. Você chega num absurdo de algumas regiões do Brasil. Claro, para responder o que eu vou falar e como eu vou falar, a essa altura, é porque são questões mais severas, porque é educação. De onde vem a água, André? A pessoa fala da torneira. A torneira. Só rapidinho, só rapidinho. Eu vou denunciar aqui, vou denunciar a minha idade. Vamos aqui. Tem um filme dos Trapalhões, em que a missão deles... Quando o Zacarias tinha cabelo. Que a missão deles era encontrar água. E eles saíram não lembro direito o nome do filme agora, mas eles saíram do sertão semiárido, e chegaram dentro da área de São Paulo e encontraram uma enorme torneira em forma de chafariz e saindo água. O que é que eles fizeram? Eles pegaram essa torneira e levaram para a cidade deles lá no sertão e chegaram lá dizendo: encontrei água. E na hora que abriram a torneira, nenhuma gota caiu. É aquela ideia, será que todas as vezes que eu abrir a torneira, a água vem da torneira e ponto? Culturalmente, ainda tem aquela história. Perdão. Nos Estados Unidos, a água que sai da torneira a gente pode beber. Ainda o pior, isso que eu estava pensando aqui. Porque a gente não bebe água daqui na torneira. É um reforço tão estigmático. É um estereótipo tão negativo que ainda teve esse reforço. A água vem tanto da torneira que lá nos Estados Unidos, a água que sai da torneira pode beber. Professor, na verdade eu quero fazer uma pergunta para os dois jovens. À vontade. Tanto o Rodrigo como o professor César podem responder. Em 2013, eu levantei alguns dados, nós tivemos 37 casos de conflitos por água no Nordeste, 27 no Norte. E a gente teve aqui não sei se pode ser chamado de conflito. A proporção. 37 conflitos no Nordeste e 27 no Norte. 37, 27. Né? E eu não sei se pode ser chamado de conflito, eu não sei qual é o termo correto. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro teve uma questão aí em relação à água, que São Paulo queria trazer um projeto de trazer água do Paraíba do Sul, né? Eu queria que vocês comentassem, os dois jovens comentassem isso pra gente. Inclusive, eles sempre disseram que a gente é que vivia na seca, mas eles passaram na seca brava. Vocês lembram desse período? Nós não deixamos o Thiago, mas episódio que vem com a Cantareira, que vem com a crise que o Estado do Brasil recorrente. Porque quando a gente estava conversando, o Rodrigo tocou nesse ponto. E aí eu fiquei curioso. Eu queria que vocês comentassem. O que São Paulo estava querendo fazer mesmo? Trazer a água do Paraíba do Sul? Por quê? Porque qual o impacto com isso ia levar? Porque qual é a verdade? Qual é que seria o raciocínio aí?
Quando você tem um crescimento urbano, e dentro do Brasil um crescimento urbano desordenado, consequência de uma industrialização tardia, As acelerada, as avessas, vamos lá, a cidade crescendo de maneira desordenada, alguns pontos vão ficando secundários. Então, por exemplo, se você pega e tem um crescimento urbano com excesso de cobertura asfáltica de prédios, Perversização do solo. pronto, diminui a infiltração, os lençóis freáticos, eles se tornam inviáveis nesse ponto. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar a água do rio mais próximo. No caso da região de São Paulo, a gente tem o rio Tietê, e há 50, 60 anos atrás, o rio Tietê, a gente tem imagens do rio Tietê, a galera banhando, pescando, tudo. E hoje é um dos rios mais poluídos que você tem no planeta. Se lança no rio para se suicidar. Você vê o nível da gravidade da poluição desse rio. Vou me matar, vou me jogar no rio Tietê. Tanto que quando a gente chega Parte rasa, né? Quando a gente chega nas marginais do Tietê. Tanto quando a gente chega hoje em São Paulo e desce no aeroporto de Guarulhos e vai em direção à cidade de São Paulo, região conurbada, certo? Alguns dizem assim, eu estou chegando em São Paulo porque começa a sentir o cheiro mais forte devido à questão da poluição do rio Tietê. E aí o que é que acontece? Essa situação faz com que hoje grandes regiões metropolitanas elas acabem indo buscar água em pontos cada vez mais distantes desse centro urbano, querendo se livrar de uma poluição que esse próprio centro urbano ele provocou. Inclusive hoje, que está chovendo um pouco menos em São Paulo, isso foi a reportagem que passou hoje na TV, está tendo um excesso de espuma provocado pela poluição num monumento ao rio Tietê. Então tem um monumento, tem um monumento ao rio Tietê, que é uma região de atração turística, mas que hoje você não está tendo essa visitação, por quê? Porque o acumulado de espuma devido à grande quantidade de lixo jogado, a grande quantidade de lixo industrial jogado in natura, e o rio, diminuindo o volume de água, está acumulando espuma que está afastando o turista. Então isso está acontecendo em São Paulo. Se tu pegar a questão do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, você não vai lembrar a Olimpíada. Teve um episódio, a vultuosa quantidade de recursos que foram investidos e daquilo acabou que não... E o interessante é que se você pegar, por exemplo, trechos de reportagem de governadores do estado de Rio de Janeiro e prefeitos do Rio de Janeiro, da década de 90 para cá, todos eles vão ser unânimes em uma promessa: despoluir a Bahia, despoluir a Bahia, despoluir a Bahia. Quando foi para ter a Olimpíada, eles prometeram diminuir cerca de 40% da poluição da Baía de Guanabara. Eles conseguiram isso daqui. 3%. Só 3%? Só 3%. Nem 30%. Isso. Inclusive, de repente algum de vocês pode lembrar, se não vai buscar lá no YouTube, teve uma prova náutica na Baía de Guanabara que ela chegou a ser cancelada. Ela foi cancelada. E aí pegou e se colocou a culpa na questão do clima, tudo, muito vento. Não. O que é que aconteceu? A quantidade de lixo na Bahia ficou exposta excessivamente. E a Olimpíada estava sendo transmitida para o mundo todo. Então, eles cancelaram a prova, foi por conta do excesso de lixo jogado dentro da Baía de Guanabara. Então, os recursos hídricos desses grandes centros urbanos estão tão saturados que cada vez mais eles vão buscar água em rios mais distantes. Isso. Aí você acelera a vazão de maneira contrária ao ciclo natural. Isso exige, se você vai buscar, já tem uma ideia, bombear. Eu não quero ir ainda nesse tema, mas você faz logo alusão à questão da transposição, que é tão decana quanto é a questão do Guanabara, das promessas que são históricas, né? E aí você não construir isso e que não consegue resolver o problema do semiárido. Nós temos, por exemplo, nessa posição aí, um episódio ainda olímpico, depois eu vou deixar o link para os professores divulgarem para vocês. Não é muito agradável assistir, mas às vezes é aquilo que não soa tão bem aos ouvidos, aos olhos, é aquilo que nós precisamos, como a OCDE, como nós somos vistos, que é importante, né? Esse feedback. Um meio de comunicação inglês, ele fez não sei se vocês viram, uma animação de um teor muito pesado, assim, em relação ao Brasil, que as pessoas estavam lá naquelas competições, você falou,
com os botes, caiaque, e quando os braços desses competidores tocavam na água, começava a sangrar, já automaticamente entrava aqueles agentes de saúde do Comitê Olímpico, que ia fazer teste de dopagem, ia fazer atendimento médico de emergência. De repente, pessoas com doença de pele, tubarão atacando. Então, é um vídeo muito agradável, que foi feito antes da Olimpíada, que não, eu me lembro assim, em Beijing, em Pequim, não queria ir para a atmosfera. E no Rio de Janeiro, a hidrosfera. Então isso aí isso é interessante. Essa jogada, a nossa atmosfera são muito contextualizadas. A atmosfera de Pequim e a hidrosfera do Brasil. Então são camadas, são esferas, aquelas esferas são camadas que remetem a recursos naturais, mas que ao mesmo tempo não estavam aptas, né, propícias para o consumo. Aí você vai, a velha escala, São Luís, eutrofização cultural na Laguna das Janas. Uma área que o professor me trouxe aqui, que é uma área, São Paulo, muito especulada imobiliariamente. Uma área de urbanização massiva. Uma área da Ponta da Areia, que era um antigo manguezal. É berçário, reprodução de espécie. Que é afetado, será que o problema é a grande lua ou é a urbanização que não respeitou as marés? Na verdade, as espécies afugentadas. Uma área que o odor fétido, que é a reprodução de doenças para a comunidade próxima. Só nos tende a concluir o quê? Má gestão dos recursos hídricos. Então, às vezes, essa concepção de buscar longe acaba tardiando o problema, porque não resolve, porque o problema é aqui, o problema não foi em outra região. Você vai acabar deixando aquela sociedade carente de um recurso. E ela nem tem relação direta com o problema que está justificando aquele recurso ser captado. Olha, meus alunos, isso já caiu muito em questão. Nós fizemos ano passado os 100 anos da Revolução Socialista, 17, na verdade. E nós tivemos uma União Soviética que trouxe, vou colocar para vocês, quais são os maiores crimes ambientais. Se o tema é água, tem algo. E o tema, vamos lá, vamos repetir? Vamos na veia? Água, petróleo do século XXI. E eu estou perguntando a vocês, qual foi o maior acidente ambiental da humanidade? Vou trazer só dois. O Mar de Aral, que é a água, ou o derramamento de petróleo no Golfo do México? A questão com o petróleo envolve petróleo e água. E o petróleo afetou o turismo, afetou a redução da biodiversidade. São vários elementos proporcionais. E o Mar de Aral desaparece por completo até 2050. Aí, meus filhos, por favor, façam essa comparação. Mar de Aral, transposição do Rio São Francisco. Mas por que, professor Sucesso? Porque o Mar de Aral, os rios Amurdária e Surdária, eles foram desviados. Irrigar lavouras irrigadas. Eles foram barrados, eles foram contidos de maneira artificial. O Mar de Aral, que não é mar, é lago, ok? Ele é lago, país da Ásia Central. Esse mar, simplesmente hoje você tem o pequeno Aral e o grande Aral. Se separou. Visite. Porque aqui a gente está contemplando a maravilhosa imagem do Humanas na Veia, esse ser pensando, essa estrutura aqui, maravilhosa primeira edição. Na primeira live, com sucesso. Mas eu quero que, para não ser o oposto do sucesso, que é o fracasso, vocês vão ver isso aí daqui a pouco, vão ver no outra aba, vejam imagens do antigo Aral e do Aral atual. Hoje, o cemitério de embarcações alude ao Rio São Francisco, que tem apelido de Velho Chico. O Velho dos Currais. Rio da Integração Nacional. Aí o Rio agora está sendo mudado de curso, a revelia e no não continuismo. Qual é o resultado disso? E hoje, dentro da área do Rio São Francisco, a gente pensar, tu tem o Rio São Francisco, vamos pegar a ideia que o Diego falou lá no começo. Sim. Da montante Jusante. e da jusante. Então o Rio São Francisco nasce na área da Serra da Canastra, Minas Gerais, ele vem atravessando. Montante, jusante. E ao longo desse trecho, tu tem um monte de área represada para as usinas hidrelétricas, para manter essa matriz energética brasileira. Tu tem os projetos de transposição, de irrigação. A quantidade de água, a força da água que está chegando na foz, ela vem diminuindo. Resultado, a maré está avançando. Salinizando a água, salinizando o solo, prejudicando a agricultura familiar nas áreas de jusante. Próximo à foz, que é a área de planície. Aí vem a nossa fala inicial. Quais são os principais fatores que levam à falta d'água? Poluição e utilização não sustentável da água. Não sustentável, né? Então, os professores estão trabalhando. E essa tendência que
transcende o território brasileiro, né? Você está vendo várias evidências no Brasil, né? Os rios que abastecem nossa cidade são limpos por um sistema chamado Italuís, um projeto já mais longínquo, ainda não está mais tão antenado com o quê? Com a demanda, porque a nossa cidade, capital do estado, hoje, ela cedia um volume de uma demanda populacional que a rede de abastecimento não consegue, tanto é que toda hora a gente vê o quê? Ruptura das doutoras, a gente tem uma duplicação e outros projetos, e isso aí acaba deflagrando problemas que comprometem a qualidade de vida. É como a gente... Não, pode falar. É como a gente pode até associar indiretamente. Nós temos vários programas, né, no estado e no mundo, na verdade, e um deles aqui é o chamado Mais Saneamento, Mais IDH. Para o IDH, né, o Brasil, que chegou até as oitavas de final da Copa do Mundo, né? Isso. Perdemos por Satanás, viu? Só perdemos por Diabo Vermelho. Nós chegamos lá. Eu quero lutar contra o Satanás também, não. Foi nas quartas, passando o México, nas oitavas. Fomos um pouco mais adiante. Agora o que acontece? Quando a gente fala de IDH, países que saíram antes da gente vislumbram, ostentam menores indicadores que o nosso. Lá para medir o IDH, escolaridade, renda, expectativa de vida, os dois são ligados a recursos hídricos. Quantas pessoas que vivem da renda da agricultura familiar não vão ter sua continuidade, vão ter que migrar para a cidade, êxodo rural, e aí vão para as áreas que são chamadas de quê? De aglomeração urbana, que não são favoráveis, é encosta de morro, a galeria de um rio, na verdade, são áreas que são inóspitas e que a Defesa Civil sempre os atentar para que eles não as ocupem. Isso acaba tendo deslizamento de terra, relação direta com a água. Nós precisamos realmente, na política pública do Brasil, amadurecer, porque hoje a ANA, a Agência Nacional de Águas, mais uma vez, ela tem na sua política de gestão de recursos hídricos a criação de vários comitês. Comitês de bacias hidrográficas. Professor Rodrigo, o que é uma bacia hidrográfica? É um curso de água que ele é regido, vamos ser mais didático, uma folha de alface. Pronto, tem o rio principal. Você tem ali aquela vertente principal e os seus anos. E toda aquela folha é a bacia. Aí ninguém nunca me ensinou assim. Assim é mais fácil. Assim é mais fácil. Um sucesso. E o que acontece? Vários rios alimentam esse rio que é chamado de principal. Numa área exutória, onde ele vai lançar esse rio numa foz, delta ou uma foz estuário. As bacias hidrográficas no Brasil, numerosas, elas hoje são dotadas pela ANA, quando ela concebe que elas sejam, por comitês de bacias. Então, onde a gente poderia, porque fala muito de educação ambiental, gestão ambiental, você não vai resolver assim. Você vai, uma palavra muito importante, você pode usar até em texto, você vai mitigar. A mitigação dos problemas ambientais. E isso, em termos de legislação, ele se faz aonde? No PRAD. É o programa, vamos lá, de recuperação de uma área degradada. Entendeu? O Brasil, ele tem trabalho junto com a Embrapa, né? Junto com a própria ANA, onde tem o coletor de águas. Hoje o pequeno agricultor, ele tem uma concepção de sustentabilidade e de sobrevivência. Para ele ser sustentável, é a condição para a sua sobrevivência, né? O que é cultura de subsistência? Eu produzo para o alto consumo. Lá nos Estados Unidos e no Brasil já tem os chamados cinturões verdes, né? São os belts, que é aqueles que são o Green Belt, o Manufacturing Belt, eles cerceiam, eles são adjacentes às áreas mais urbanas, como nós temos várias regiões do Brasil que são isso, Quebra-Porte, Guaíba e outros povoados, que são rural, eles precisam desse subsídio. Que bom, voltou agora para o Brasil o apoio ao pequeno agricultor, porque isso não era marca. Quando começou a ter a Revolução Verde, 50 para frente, e década de 80, a família Rockefeller nos Estados Unidos, senhores, e que pretexto, vou dizer, vergonhoso. Eu vou produzir mais, porque hoje o setor que muito consome água é o setor agrícola, e move a economia brasileira e o mundo também, muitos países, sobre a desculpa, sobre a falácia de combater a fome do mundo. Isso, na verdade, é até um erro de Robert Malthus, né? Quando ele falava que a população crescer muito vai ter alimentos. Ele se equivocou porque ele não pensou que a tecnologia ia melhorar. A tecnologia está melhor? Tá. Nós temos estações, a gente vai bombear, capitanear captar uma água de um rio mais amontante, isso é importante. A irrigação, hoje você tem modelos interessantes que você constrói uma vegetação
que ladeia a plantação, que são muros naturais, que evitam o quê? A evapotranspiração. Para vocês, o que é evapotranspiração? É uma das fases que constitui o ciclo da água. O ciclo da água é quem mantém os reservatórios da humanidade. Evapora, transpira. Quem evapora? Os corpos de água. Quem transpira? Animais e vegetais. Mas o professor acabou de falar, denunciar, na verdade, né? Urbanização em massa, taxa de albedo, sequestração, os edifícios espelhados. Você tem a redução das áreas verdes. Os recursos hídricos, se eles evaporarem, vai evaporar o quê? Quando esperar e quando evaporar, às vezes até... Vai evaporar asfalto. Isso. E as cidades contaminadas pela emissão de gases, GEs, que chove nos Estados Unidos, provoca chuvasca na Grécia. Então qual é o futuro da humanidade? Se o homem está conseguindo alterar o ciclo da água, aquela velha frase, chove quando não é para chover, quando é para chover não chove, então essas Chove onde não deve, onde deve não chove. Essas sazonalidades climáticas que o homem já está se acostumando a entender e considerar, ele é crucial para uma gestão responsável, uma gestão equitativa. E foi uma das pautas da discussão do 8º Fórum Mundial sobre a água aqui no Brasil. Sucesso, a gente fala em política e, por exemplo, todos os relatórios que nós temos, todas as pesquisas que a gente faz, eles apontam o seguinte, isso é importante para a gente, né, que é da área de humanas, tocar nesse assunto. Continuismo de projeto. Aí eu quero te fazer essa pergunta. Até que ponto continuar projetos já começados podem ter mais sucesso do que reinventar e querer fazer tudo de novo? Em que isso atrapalha, em que ajuda a falta de continuidade em projetos já feitos e que talvez pudessem criar uma gestão melhor de água? Eu vou até... Vocês lembram do PAC? Programa de Aceleração do Crescimento. Bora parafrasear de outra forma. Programa de Aceleração Continuada. Se assim fosse. Porque se está programando uma aceleração, porque vai crescer, mas que ela fosse ou C2 ou CC, aceleração continuada. Lesa, senhores, lesa muito. Lesa. Isso é histórico no Brasil, essa não continuidade. Senhores, gestão de recursos naturais. Vocês lembram? Há 4 anos atrás, a gente perdeu para quem na Copa do Mundo? Para a Alemanha. Não queria lembrar. Foi grave aquela derrota. Passou rápido, não passou? Continuou sendo uma derrota. Mas o que é uma gestão de 4 anos de um recurso? Que uma floresta, para fazer parte, como as florestas boreais, as coníferas, que a dendrocronologia estuda, elas demandam mais de 2 décadas para se recuperar naturalmente. A prática da silvicultura. Se você não continuar, você não vai gerar mudanças de fato. Você não vai... Imagina minha filha hoje, 1 ano e 8 meses, daqui a 2 anos no ensino regular, entendendo que tem que fechar a torneira, isso se não automatizar o processo na minha casa, todo aquele sentimento que a gente tem de pensamento verde, que às vezes também esse verde, que é só verde, mediaticamente, não é verde efetivamente. Se ela começar a perceber uma política de governo que existe, depois não mais. Ela não está criando internamente uma cultura ambiental também correta. E quem que é lesa nessa formação, nessa edificação, nessa consolidação? O próprio governo, que deve espelhar os melhores modelos. Se no Brasil essas políticas públicas, água, exploração mineral, programa social, fosse criar, desse resultado, e uma lei criasse assim, independe da gestão, ela tem que continuar. Isso efetivamente combinaria resultado. Significativo, porque você tem que perceber que o prêmio, que o lisonjeio do programa é a sociedade. E será que o político não entende que ele também faz parte da sociedade? Eu lembro na época da construção da usina de Belo Monte, uma emissora construiu até um manifesto bonito na imprensa falando: ô Dilma, será que seus netos não vão ter essa energia? Mas isso, simbolicamente, às vezes, é até monumental para a época. Quem que reclama hoje dos prejuízos em Belo Monte? Ninguém. E já tivemos conflitos indígenas, terras que não foram assentadas. A gente não vai entrar em outro método, reforma agrária não. Uma série de lambanças, na verdade. Belo Monte, projeto impetuoso, talvez não, faraônico também. Tomé veio para aqui, confirmar que eu tenho o poder de fazer, não é verdade? Que eu consegui identificar. Mas que, no entanto, não consegue promover nem 40% da energia estipulada. Aí eu posso dizer que a Amazônia continua na obscuridão? Não é medieval.
Mas onde a energia não chega desenvolvimento. Quantas pessoas ainda na África perecem, são mazeladas nos cinturões de fome, dos bolsões de pobreza, porque não há uma unidade mínima para aferir uma pressão. Quiçá uma cirurgia de grande ou alta gravidade. Continuismo é fundamental. Vamos tentar buscar, vocês que esse ano tem o quê? A condição de quê? É um ano eleitoral. Saiam desses devaneios. É importante. Saiam, meus filhos, desses devaneios. Eu lembro quando uma candidata falava muito do meio ambiente, ela era criticada, deveras criticada. Porque a pauta dela da política era ambiental e cai. E as pessoas não entendem que cuidar do ambiente é cuidar das pessoas. É cuidar da economia. É cuidar da reprodução, do capital também. Mas não, achava ela muito ufana. Aí agora não, as promessas. E quando ficar essas promessas asfálticas, esses programas que se pulverizam com muita velocidade, nós vamos ainda ficar rasos nessa discussão. Professor Mas Rodrigo. a discussão passou que foi rápido. Já, Certo, já passou rápido demais. E Tudo. olha que nós estamos desde 7 horas conversando sobre o tema, na verdade nem paramos. Isso, desde 7 horas a gente estava conversando. Ainda meio tem que pergunta saiu, aqui a ainda serem tem feitas pergunta. ainda. E aí eu agradecer o pessoal que estava assistindo, estava Coração, ligado na cara. gente, tá? Inclusive eles colocaram aqui já sugestões para os próximos encontros. Podem colocar, sigam o Instagram lá do Humanas na Veia, façam essas sugestões. Eu acho que o que Diego, o sucesso, falou aqui pra gente, já deixou até as portas abertas para um segundo momento, a gente poder continuar. Os meninos citaram aqui muita questão energética do Brasil e do mundo na questão da água. Isso também a gente pode gerar lá na frente, essa questão da energia sustentável, tendo o Brasil como pivô. André? Tem a competição da ONU, Rodrigo, que a gente Isso, vai botar lança no aí. Instagram do Ótimo. Humanas na Veia. Participem. E participe dessa competição. A ONU lançou agora uma competição, desde o dia 17, na verdade, eles lançaram lá. E nós vamos colocar o link, né, dessa competição. E o prêmio, gente, o prêmio aí é Genebra. Tá? É um post sobre o cuidado com a água, gestão hídrica. E super fácil, através das redes sociais, que eles querem justamente atingir esse público. Sim. Você pode participar. Nós vamos deixar o link aqui, ó, lá no nosso Instagram. Você seguir lá, fazer sua inscrição, e até o dia 6 de agosto a inscrição aberta. Informação Humanas na Veia. Tá? Você pode ir, é um prêmio maravilhoso, ó. É a Sai Genebra. desse grupo do Humanas o vencedor, hein? Então, quem sabe você não vai ser contemplado com essa viagem e até lá a ONU representar e botar lá para aqui Humanas na Veia, Humanas na Veia. mesa quadrada. André, suas Sucesso. considerações finais aí. Bom, eu quero agradecer todo o esclarecimento sobre a questão hídrica que o professor Sucesso fez. Gratidão pelo Tá? Eu quero lembrar aos senhores que a água é um tema que desde os primórdios, até no pensamento da humanidade, ele é tocado, já virou poesia, já virou água de março, Fechando o verão. fechando o verão. Já é música, é poesia, literatura, mas é vida também. Vida é água é vida. Se cuidarmos, teremos mais vida, vida em abundância. E já é algo temático a partir da água. E lembrem que a água é tão importante que as primeiras civilizações formaram-se onde? À beira de rios. Rio Indo, na Índia, Rio Tigre, Eufrates, Rio Jordão, Rio Nilo. Então todos esses rios, Rio Reno, Rio Danúbio, que formavam ali a fronteira do Império Romano. Nós temos os rios aqui no nosso grande Maranhão, nós temos o Rio Parnaíba, Rio Fundamental, nós temos Itapecuru, Rio Anil. Marília. Então a água é histórico, é importante demais esse tema para si. Beijo no coração a todos os seguidores do Humana Veia. Professor Diego, por favor. Mais uma vez eu agradeço A gente que agradece. com as veemências geográficas, entendeu? Eu estou muito saudável graficamente por participar dessa discussão. É um momento que a gente se consterna com uma questão que é importante para a continuidade dessa civilização. A gente conversava aqui, né, professor André, que hoje já se fala da água além terra, né, dessa nova civilização. Aí tem os outros conceitos, mas a gente vive, ao mesmo tempo, as angústias da humanidade, elas são bem assimétricas, né? O homem busca água em Marte e os oceanos estão extremamente poluídos. Justo o Oceano Pacífico, que não é mais o Atlântico, o oceano era o principal eixo da navegação comercial. Mas agora é o Pacífico, as transferências, os acordos comerciais estão protagonizando novos países. Mas no Pacífico, que é uma sopa de plástico, então eu vou ter que fazer a abordagem econômica, Sopa de plástico, essa é? uma abordagem ambiental. Então a gente pede com muita estima que vocês também nos ajudem a conseguir que essa causa se torne uma causa nobre.
Casa Nobre. A Ana, ela fala, o uso prioritário da água é o consumo humano, e sabe qual é o segundo? A dessedimentação dos animais. Seja essa dessedimentação num chafariz, num bebedouro público, numa torneira qualquer. Depois, os interesses econômicos da indústria e da agricultura. Ah, mas a agricultura, quando irrigada, ela produz 5 vezes mais. Mas ela vai produzir para quem? Quando não tiver mais a sociedade, a habitação, os animais. Então a gente tem que pensar o mundo, esse ciclo do capitalismo, novas fases, que também tem suas crises cíclicas, e precisamos. Além do alerta do nosso amigo André, estimado, eu também aviso vocês que o Brasil ele é um país signatário na ONU. Nós tivemos os objetivos do milênio e agora os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Que fique bem claro para vocês, sustentável não tem a ver só com o meio ambiente, pelo amor de Deus. Viver de maneira sustentável... Sustentabilidade é um conceito amplo. É sustentabilidade ambiental, eficiência econômica e igualdade social. Não adianta um ambiente sustentável se não gera igualdade social, se economicamente o país não é eficiente. Então não adianta. É um tripé perfeito. Sustentabilidade ambiental, que promove igualdade social e dinâmica econômica. Porque a partir do momento que eu sou sustentável ambientalmente, minha sociedade, uma margem perece. De nada adianta eu respeitar os limites do meio, respeitar as leis. E de nada adianta se o país não cresce, se não alavanca. Então esses elementos é uma necessidade de uso muito comum, entendeu? E o Brasil, até 2028, vai ter um grande encontro, que agora a gente vive a década internacional da água, por várias vezes foi comum, desde Estocolmo, Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, vários episódios que concluem nessa cidade, e nós estamos agora fazendo parte. Mas na verdade, quem vai protagonizar são vocês. Vocês são o protagonista em 2028. Professor, 36 anos. 46, bora, vamos jogar limpo. 2028, mais 10. Vai dar um milênio aqui. Teve Rio mais 10? Humanas mais 10. Humanas mais 10. 48 tá aqui. 48, né? Pois bem, mas qual é... Lembra do sucesso é você. O sucesso é você. Nós estamos, então, há pouco tempo de agir sobre o meio e sobre a questão da água. Não esquece, a água é poesia, a água é diálogo. Muito obrigado, sucesso. Boa noite aí, galera que estava acompanhando a gente. Lembrando que esse daqui, o programa Mesa Quadrada com Manas na Veia, é só o primeiro de muitos que virão, sempre nessa segunda-feira, sempre nesse horário de 9h30, trazendo convidados tão especiais quanto o Diego, que eu quero agradecer aqui em nome do Manas na Veia, ter se colocado presente, ter se feito presente, ter contribuído com os meninos que estavam participando aí. E a gente espera vocês no próximo, tá? Porque, lembra sempre, se você quer sempre estar antenado nos melhores conteúdos de humanas e quer saber sempre sobre o melhor desse conteúdo do seu lugar, é no Humanas na Veia. Tchau, galera. Boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite aí, galera. Sucesso. Filho, você, como sempre, você é referência. Obrigado, sucesso. Tenho orgulho de toda sexta-feira sair da sala e sucesso, assumir o bloco. Diego agora tá... Diego virou... Mas me disseram que você propositalmente escreve as alturas do quadro para que você